Estamos prontos? Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão da 10ª turma. Cumprimento os senhores advogados, estagiários presentes, meus colegas magistrados, membros do Ministério Público, doutora Júnia, servidores dessa casa, na pessoa do doutor Guilherme. E antes de darmos início aos nossos trabalhos, eu gostaria de fazer um registro muito feliz, que é o aniversário da doutora Érica Bessa no dia de hoje. E ela vai, assim, no aniversário dela, quer dizer, eu gosto de trabalhar no dia do meu aniversário porque eu gosto do meu trabalho. Então, para mim é muito feliz tê-la aqui nesse dia conosco. Muito obrigada, presidente. É uma grande honra aqui no meu aniversário estar substituindo a 10ª turma e trabalhando com todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu vou... Senhora presidente, eu já tive a oportunidade de cumprimentar a doutora Érica, mas gostaria de fazê-lo aqui agora de público, em meu nome, em nome de todo o Ministério Público, um abraço enorme, muita saúde, toda felicidade. Muito obrigada, doutora Júlia. Doutora Thaís, em nome da advocacia, nós gostaríamos de congratular a doutora Érica pelo aniversário e agradecer pela convocação e pela participação na sessão de hoje, no dia do seu aniversário. Parabéns. Muito obrigada. Muito bem. Então, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, eu submeto aos meus colegas a aprovação da ata da sessão anterior. Bom, não havendo insurgência, tenho como aprovada e passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos. Obrigado, bom dia. Não há inscrição para sustentação oral na pauta de autos físicos. Apenas o processo número 3, para fins de registro. O processo número 3 é o RO 685-2014, relatoria da excelentíssima juíza doutora Adriana Campos de Souza Freire Pimenta, será retirado de pauta para submissão ao Sejusc segundo grau, tentativa de acordo. Processo, passamos ao PJE, para fins de registro também, sala da relatoria do excelentíssimo juiz, doutor Paulo Emílio Vilhena da Silva, o processo número 11 da pauta será retirado para fins de submissão de vista ao doutor Ministério Público do Trabalho, para emissão de parecer. Processos dentro da preferência regimental, já está na tela. Processo da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Do Ministério Público. O remanescente antes. O remanescente. Já houve sustentação? Já houve sustentação. Remanescente. Sala de remanescente. Remanescente, doutora Thaisa. Doutora Thaisa, 9 horas e 1 minuto. Contamos com a presença da doutora Afrânio dos Anjos da Silva para assistir. Já houve sustentação oral. No sumaríssimo 10.288-41. Bem, doutor Afrânio, o senhor tinha toda a razão na sua sustentação oral. Então, eu alterei o meu voto, conhecendo o recurso reclamante e dando provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras do saldo existente no término da relação contratual 140.16, com reflexos no aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário, repouso, FGTS e mais 40%, invertidos os ônus da sucumbência, absolveu o reclamante da condenação relativa aos honorários advocatícios e também condenou a reclamada ao seu pagamento em favor dos patrões do autor no importe de 5% do valor que resultar da liquidação de sentença, custa de R$ 360 pela reclamada, calculado sobre o de R$ 18.000 a valor arbitrado à condenação. Bom dia, doutor. Nós temos um advogado de Brasília, tem um pedido de preferência também do doutor Fabrício, que tem uma audiência em Contagem, podemos fazer antes? Podemos. Sim. É na minha sala? Sala da relatoria da doutora Adriana. Ok. Então, preferência, sala da doutora Adriana. Adriana Campos Souza Freire Pimenta, na sala de 9 e 10. Nós temos um pedido de preferência. É o RO 11.006-44, processo número 23 da pauta. Dr. Fabrício Augusto Reis fará sustentação oral representando a recorrente e reclamante Andréia Maria da Silva Santos e a doutora Jéssica Paloma Gonçalves Ferreira.
sustentará pelo recorrente reclamado Bradesco Companhia de Seguros, recorridos os mesmos. 23 da pauta na tela. Ok. Bom, primeiramente, eu concedo a palavra à doutora Adriana para a leitura da conclusão do voto. Bom dia, doutores. Rejeito as preliminares suscitadas e conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamado e pela reclamante. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamado e dou provimento parcial ao recurso interposto pela autora para majorar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral para R$ 15.000. Em consequência, majora o valor atribuído à condenação para R$ 55.000, com custas pelo reclamado no valor de R$ 1.100. Muito obrigado, excelentíssima senhora desembargadora presidente. Em nome de quem eu saúdo e cumprimento os demais sobrejuízes, embargadores integrantes dessa grande turma. Eu inicio a minha exposição inicialmente agradecendo a preferência por conta da sessão de instrução que eu tenho agora em Contagem. E com relação ao caso em particular, o voto proferido pela eminente relatora atende em parte à pretensão recursal da reclamante. Então, eu vou fazer apenas pequenos adendos e pugnando pela manutenção do voto proferido por Sua Excelência Relatora. No que tange ao conhecimento do apelo do Bradesco, foi suscitada a preliminar de não conhecimento em função do recolhimento do depósito recursal ter sido efetuado a menor, por conta da atualização de valores das normas do TST todo meio de ano. O valor recolhido pelo Bradesco foi feito a menor com relação ao valor que é estipulado pelas normas do TST. Então, nós vamos insistir na avaliação dessa preliminar de não conhecimento. Caso superado, que seja mantido o voto de Sua Excelência com relação à negativa de provimento do mérito em função de a pretensão recursal do banco, do Bradesco Saúde, alteração do julgado com relação ao seguro, já que não foi juntado nenhum comprovante de seguro no período reclamado na inicial. E com relação ao restante do mérito da causa, a questão já foi bem avaliada pelo voto da relatoria, que manteve a sentença, o qual pugnamos pela manutenção. Com relação ao provimento do recurso da autora, de fato, pretendeu-se a majoração da indenização por danos morais, por conta da conduta ilícita da instituição, e o valor definido atende à pretensão recursal. E o outro tópico que a autora gostaria de insistir é com relação à litigância de má-fé, por conta da alteração da verdade dos fatos em juízo, já que a empresa, desde a defesa e até o recurso, continua insistindo que não houve o cancelamento do plano de saúde da autora, quando a prova dos autos, tanto a documental, por conta de um comunicado do próprio Bradesco em outubro, de que iria cancelar o plano, como a própria, o relatório médico da cardiologista que atendia a autora, que informou que o plano não estava em vigor, que ela estava fazendo a concessão de uma consulta em caráter de benevolência, e também do plano do Axial, que foi juntado aos autos, comprovando que o plano foi efetivamente cancelado, razão pela qual o laboratório fez a negativa do atendimento da autora. Então, esse tipo de conduta em insistir que não fez o cancelamento do plano, quando a prova diz exatamente o contrário, nós entendemos que é uma conduta tipificada pela litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos em juízo, de forma reiterada em primeiro e segundo grau. Então, essas são as sucintas razões de pretensão de reforma do voto da excelentíssima senhora relatora, que atende na maior parte da pretensão recursal da autora, e pedimos justiça e, por fim, aderimos também com os cumprimentos à nobre doutora Érica pelo seu aniversário, e é também aniversário da minha filha, então motivo de dupla alegria aqui. Um abraço, bom dia a todos. Muito obrigada e parabéns para sua filha. Bom dia, excelências. Bom dia. Com a devida vênia, eu cumprimento todo mundo e eu peço para que os demais não acompanhem o voto, pelos motivos que eu vou passar a expor. Bom,
Primeiro, quanto à indenização, né, que foi dada à reclamante em primeira instância, a indenização ela foi baseada, né, na CCT dos bancários, juntada ali, né, no caso da reclamante, com a cláusula 21, né, da CCT de 2014. Então, a fundamentação da concessão dessa indenização foi na cláusula. Porém, como a gente pode observar na cláusula, essa indenização ela só é devida quando é constatada a invalidez permanente, o que não é o caso da reclamante. Conforme se pode observar nos autos, por várias vezes ela continua indo ao INSS para poder renovar essa concessão para ela, né, o benefício para ela no INSS, tendo em vista que esse tem prazo determinado. Ou seja, a invalidez dela não é permanente, porque se fosse permanente, ela não precisaria estar indo todas as vezes ao INSS para poder renovar o benefício, né? E, então, nesse sentido, a gente pede que isso seja revisto. Outro ponto que a gente também ressalta no recurso é que a própria reclamante, ela fala que desde o início ela tinha problemas cardíacos e que esse fato realmente não se enquadra nessa questão da invalidez permanente, né? Então, é por esses motivos que aqui exposto que a gente pede realmente que seja reformado e seja revisto o voto, tendo em vista que não está de acordo com a cláusula a qual foi fundamentada para dar a questão da indenização para reclamante. Com relação aos danos morais que foram majorados, com a devida vênia e a sustentação do nosso colega, a gente não é litigância de má-fé, não é insistência em primeiro e segundo grau, ficou amplamente comprovado. Realmente o plano não foi cancelado, teve uma transição de plano, mas ainda a gente informou para a reclamante, e aí ela viu que estava sendo transição e ela continua com o plano está ativo até hoje. Inclusive, a mesma tem uma carta nos autos que ela confessa. Peço vênia que abro aspas, trabalhei nessa companhia por anos e vivenciei de perto o quão zeloso é esta empresa pelo bem-estar e proteção de todos os seus funcionários. Bom, acho que diante disso a gente realmente não vê motivos para danos morais, não existem fundamentos aqui no qual realmente se fundamenta esses danos morais, o qual foi que a gente foi condenado e que agora que em segunda instância foi majorado. Então, e eu gostaria só de fazer uma ressalva quanto ao preliminar do recurso da reclamante, da questão do recolhimento, que o recurso, a sentença saiu antes do período ao qual passou a vigência dos novos valores, e é por isso que realmente foi recolhida menor, ainda que tenha tido a interposição de embargos, para a gente ainda estava valendo, e tanto que foi recolhido, se puder ver na data, dá para conferir na data da própria guia, que realmente foi recolhido na vigência ainda, sem a alteração. Então, realmente é por isso que não, conforme já foi dado no voto, não há motivo para arguição, né, e conhecimento dessa preliminar. No mais, são essas as minhas ponderações, e eu peço com a devida vênia a revisão do voto. Obrigada. Bom, começando pela preliminar, eu estava analisando aqui, tem um ato da Secretaria-Geral Judiciária do TST, de 11 de julho de 2019, publicado no DEJT no dia 12 de julho. E ele estabelece no artigo 2º que os valores fixados no artigo anterior, que seria o valor de 9.000, né, 513, a reclamada recolheu 6.000 e alguma coisa, eles são de observância obrigatória a partir de 1º de agosto de 2019. Como o recurso foi protocolizado no dia 16 de julho, então, realmente, é o caso de rejeitar essa preliminar de não conhecimento, por questão de vigência e da norma que majorou o valor. Aqui na ordem que eu analisei no voto, comecei pelo recurso do reclamado, a questão do seguro de vida e acidentes pessoais, um trecho que eu destaquei, vai ao encontro ao encontro, assim, porque a doutora falou sobre essa cláusula, então já vou mencioná-la,
e a conclusão vai de encontro. O reclamado não se beneficia da escusa prevista no parágrafo único da cláusula 21ª da CCT de 2014. Primeiro, porque se existir seguro de vida válido, a disposição da norma convencional é mais abrangente, haja vista que é assegurado nos casos de acidentes pessoais e em caso de aposentadoria por invalidez. Logo, se houver seguro válido, no ato da concessão da aposentadoria por invalidez, tem o ID aqui, que foi em 16/10/14, DA9C3C8E, a reclamante deveria recebê-lo. Contudo, não veio prova aos autos nesse sentido, ônus que era do reclamado. Estou mencionando as perícias, existem perícias, que é uma alegação no recurso de inexistência de perícias, e tem um trecho assim que eu achei da sentença que é perfeito, eu resolvi até incorporá-lo ao voto, no sentido de como se sabe, a aposentadoria por invalidez pode ser classificada por sua duração como temporária, aquela com previsão de término reversível ou permanente. Irreversível é o caso dela, ela se submetia a perícias, né? Há casos dessa aposentadoria por invalidez que é revertido posteriormente, né? Então, essa questão das perícias realmente não impede a condenação. Quanto à litigância de má-fé, eu entendi as ponderações do doutor, mas analisei no acórdão ao qual o senhor vai ter acesso, e eu realmente não verifiquei que o reclamado tivesse agido com dolo processual. Eu achei que a questão aí é de avaliação da prova. Na ótica dele, não houve cancelamento, houve suspensão e um novo plano. Na ótica da reclamante, houve. Então, eu não achei que foi ultrapassado o direito de ação, o direito constitucional de defesa. Aí, realmente, é questão de apreciação, eu submeto à consideração da turma. E, por fim, quanto à indenização pelos danos morais, é bastante extensa, né, essa parte do voto, mas o que a gente verifica é que a autora foi ativada no plano de saúde em 1º de agosto de 2004 e fez uso dele por 14 anos. O cancelamento do plano de saúde no momento em que a reclamante dele mais necessitava, diante do quadro de saúde delicado e de alto risco, eu chego à conclusão que realmente houve esse cancelamento, embora o reclamado não tenha entendido como tal, né, configurou ato antijurídico e ilícito, que não só impossibilitou a sua utilização, como também, por consequência, causou à autora prejuízo de ordem moral, pois se viu impossibilitada de realizar os exames e consultas no momento da vida que ela mais necessitava. Eu achei que era o caso de aumentar realmente o valor da indenização, baseada até no artigo 944 do Código Civil, né, pela extensão desse dano, exatamente por isso ela precisava muito do plano de saúde e não pôde usar. De maneira que eu considerei R$15.000 um valor até módico para arbitrar para essa indenização. Então, eu mantenho o voto, presidente. Ok. Pergunto ao doutor Paulo Emílio como vota. Senhora presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto da ilustre colega relatora, com as ponderações feitas da tribuna, brilhantemente pelos ilustres advogados, só acrescentando aqui também, reforçando a argumentação que ela está aposentada por invalidez. Então, se ela teve 3 paradas cardíacas, é um quadro extremamente, né, infelizmente grave, mas a gente tem que objetivamente analisá-lo. E, ainda assim, nós temos uma outra questão aqui, né? Esse é o momento que ela mais precisava realmente do plano, foi muito bem explorado isso no voto, que as partes terão acesso integralmente, né? Então, eu já tinha votado, acompanhando, e reforço aqui, né, em que pese, né, o brilhantismo da tribuna. Eu mantenho o acompanhamento. Uhum. Eu também acompanho o voto da relatora. Então, assim se decide a unanimidade. Muito bem. Agora... temos ainda uma preferência regimental.
advogado presente de Brasília, sala do Ministério Público do Trabalho, relatoria, doutora Thaisa. Relatoria da minha É de pessoa. 9h06 essa linha. Tem um processo nele. Relatoria, excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima, no processo RO 11.489-09, doutora Júnia Castelar Salvagé, para a sustentação pelo Ministério Público do Trabalho, e o doutor Fabrício Trindade de Souza pela recorrente Usina Delta S.A., recorridos os mesmos. Bom, doutor, nós temos aqui, bom, primeiro, bom dia, bem-vinda a Belo Horizonte. Nós temos o costume de ler a conclusão do voto do relator para orientar a sustentação oral, ok? Então, eu estou conhecendo do recurso da Ré, Usina Delta, rejeitando a preliminar de legitimidade ativa e negando provimento. Conheço do recurso do Ministério Público autor do provimento parcial para fixar a indenização por danos morais de R$150 mil e as astrentes em 10 mil por infração relativamente a cada trabalhador. Eleva o valor da condenação para R$150 mil e a condenação em custas para R$3 mil. Determina expedição de ofícios ao Ministério Público Federal com íntegra desse processo e a Advocacia Geral da União. Muito bem, então esse é o... Quem do senhor? Acho que é melhor. Ambos são recorrentes. Ambos são recorrentes. Uau. Primeiro, Usina Delta, já que o princípio o voto lhe é desfavorável. Senhora Presidente, bom dia demais componentes dessa egrégia turma, em especial ao aniversário da doutora Érica, a quem rogo a Deus que a abençoe, dentro da saúde e felicidades, e a ilustre representante do Ministério Público. Senhora Presidente, pedindo a máxima vênia à Sua Excelência, rogando uma reflexão mais aprofundada sobre o caso, trazemos já de imediato a reflexão de Vossa Excelência, que esse caso, exatamente esse caso, diluído em 5 ações rescisórias, foram submetidas a esta Corte, através do órgão responsável, salvo menor juízo da segunda subseção, e dos 4 casos já julgados, todos foram integralmente improcedentes. Todos afastaram substancialmente qualquer hipótese de lide simulada. Os votos estão citados nas razões de recurso ordinário e também foram objetos memoriais entregue a Vossa Excelência. E por que faço menção inicialmente a esses votos? Só pelo fato de ser um precedente jurisprudencial relevante? Não, já o seria. Já o seria porque, vejam, Vossa Excelência, é inviável e impossível não se atentar a isso. Estamos diante de uma circunstância em que a subseção especializada do tribunal, e aqui sem qualquer menção à impossibilidade de revisão, não é isso, mas também precisaria citar que a Sua Excelência, a relatora presidente, só não participou de um dos votos porque estava de férias. Nos outros 3 votos, fiz questão de olhar a certidão, Vossa Excelência participou e anuiu com a improcedência das ações decisórias. Mas faço principalmente essa ressalva porque houve expressa e substancial análise da prova nessas ações decisórias. E não só da prova que já foi produzida nesses autos, como oportunamente citaria da tribuna, todas as ações decisórias tiveram novos depoimentos e juntadas de documentos. E todos eles foram examinados de forma exauriente, por aquela subseção para concluir pela improcedência daquelas ações e para a ausência absoluta de lide simulada. E por quê? Porque, conceitualmente, Vossa Excelência bem sabem, tanto pela questão legal quanto pela questão doutrinária, há 3 fundamentos essenciais para a caracterização da lide simulada. A primeira é coação, vício de consentimento, obrigatoriedade de eleição daquele patrono, e não os caracterizou no caso concreto, como irei expor com base nas provas. A segunda, e não menos relevante, prejuízo manifesto à parte. Não há um indício sequer na sentença, a sentença não enfrenta a questão do prejuízo à parte, porque não houve prejuízo à parte. E a terceira, e não menos relevante, talvez a mais irrelevante, mas não menos relevante, que é o fato de que eu não posso, obviamente, remunerar o profissional. Se a lide é simulada, aquele profissional que é contratado é eventualmente remunerado pela empresa. Ele não pode fazer um contrato de honorários, ele não pode seguir no processo. E de onde extrai esses elementos, então, começando pela ação rescisória? Na ação rescisória, por exemplo, de número 10978-71-2016,
começa Sua Excelência ao narrar o voto dizendo o seguinte: a testemunha Clodoaldo Silva garantiu que contratou a advogada Heloísa sem qualquer interferência da empresa. E por que eu falo menção a Heloísa? Porque a Heloísa seria o ponto-chave. Seria ela que faria a vinculação entre a empresa e a suposta simulação. Então veja, aqui é análise de prova e volto a dizer a Vossa Excelência, prova produzida na própria ação rescisória, além da que já foi examinada no caso concreto, porque obviamente o reclamante patrocinado pelo mesmo advogado, 5 reclamantes, e aqui já manifesta a Vossa Excelência que tenham atenção a isso, interesse direto deste colega no processamento das ações rescisórias, dizia e alegava então que essa doutora Heloísa era a chave da demanda. E segue ainda nessa primeira ação rescisória, e aqui frisa a Vossa Excelência, o que diz o acordo, abro aspas, o próprio autor admitiu em depoimento pessoal que não foi obrigado por ninguém a fazer acordo. Data máxima venha. Se ele é sequer obrigado a fazer acordo, ele consulta um advogado. Isso é lide simulada. É essa reflexão que trazemos a Vossas Excelências. Outra ação rescisória, de 11.071, dígito 34 de 2006. Até pelo volume do acordo se vê o tamanho das exaurientes da prova. Primeiro aspecto. Abro aspas. A suposta simulação, o seu lacônico relato quanto à celebração de acordo entre o autor e o reclamante, também apresentado pela advogada Heloísa, mesmo porque teve ciência de comentários por telefone, e aí umas conversas de WhatsApp, não sei se Vossa Excelência tiveram a oportunidade de ver. Ou seja, ele recebe comentários por telefone e vai interpelar. Segue analisando o segundo depoimento. O depoimento arrolado pelo senhor Adalberto Aparecido Oliveira não faz qualquer relato a respeito de procedimentos rescisórios, tampouco de acordo firmado entre o autor e a réu objeto da presente ação rescisória. Segue com uma nova testemunha José Nilton, e essa é cabal, se me permitem. Por quê? Porque é ele que alega que supostamente não faria acordo, porque a doutora Heloísa o teria infundado. Ele contrata um outro advogado e faz acordo. Ponto principal, inclusive, da ação rescisória, que exatamente diz isso. Ele contratou um outro profissional e fez acordo. Mais uma vez, agora, terceiro acordo, se me permitem, é 11.067. O que revela o conjunto das provas produzidas é que o autor pretende desfazer a transação judicial porque se arrependeu de transacionar valores, circunstância que não corresponde à hipótese legal de desconstituição da coisa julgada pelo artigo 966, parágrafo 3º, que é a lide simulada. Então vejam, Vossas Excelências, é exame exauriente da prova. Foi a fundo, as 4 ações decisórias, só tem uma que não foi julgada, porque houve um vício de intimação do Ministério Público, e aí atrasou o julgamento. Talvez eu estivesse aqui dizendo de 5 improcedências que foram exaurientes no caminho da prova. E eu que trago a mais a Vossas Excelências, porque é de suma relevância, e peço que me respondam isso, obviamente, e aqui eu faço em termos de retórica, com base no conteúdo dos autos. Aonde está que havia imposição de contratação da doutora Heloísa? A própria testemunha José Nilton diz que contratou um outro profissional e fez acordo parcial. Alguém alegou vício de consentimento no acordo? Ou seja, me forçaram a fazer o acordo? Não. Houve dolo? Não. Outra coisa que não pode passar desapercebido, nós juntamos aos autos pelo menos 5 outros profissionais da região. 5. Fizeram acordos em termos semelhantes ao que a doutora Heloísa fez. Não obstante isso, também juntamos farda prova documental para demonstrar que a doutora Heloísa, em diversos outros processos, não fez acordo. E frisa, Vossa Excelência, qual foi o prejuízo das partes? A não ser uma eventual comparação com o colega de trabalho, é que ele recebeu 10, eu recebi 8, o acordo é ruim. Há algum indício que a empresa pagou os honorários da doutora Heloísa? Eu tenho uma testemunha dizendo, e aqui eu não posso olvidar a realidade fática da região, a usina praticamente dá nome à cidade. A comarca é Uberaba, mas a usina é Delta, dá nome à cidade. É óbvio, permissa ver, né, que os advogados ali são conhecidos. Tanto assim o é, que a testemunha Clodoaldo, em sede de ação rescisória, ouvida, falou expressamente. Quem me indicou a doutora Heloísa foi um colega. E aqui eu seria mais taxativo, mas me foge essa informação, não quero ser liviano, mas salvo engano, a doutora Heloísa ainda representa o sindicato, que é mais forte ainda para demonstrar o acesso a ela aos trabalhadores. Mas é uma informação que pode facilmente ser consultada. Então, permissa ver, a acusação é muito grave. É muito grave. Não pode a empresa ter uma pecha de lide simulado os anos que tem na região, volto a dizer, a cidade praticamente cresceu em volta da usina.
precisa ser robustamente comprovado, densamente comprovado. Não é permissível, com máxima vênia, que com base em presunções e ilações se cogite de lide simulada. Frise e faça a reflexão de Vossa Excelência, um colegiado, STI2, em 4 votos, todos eles analisando a prova de forma exauriente, afastaram a possibilidade. Teríamos aqui um voto isolado, no sentido da manutenção da lide simulada, quando o tripé legal e doutrinário não foi observado. A única coisa que citei aqui, permissa vênia, é que os fatos alegados envolvem ações patrocinadas pela doutora Heloísa. Doutora que firma Vossas Excelências, disse e repito, outros vários processos foram ajuizados por ela, não tiveram acordo. Mesmo eles que estão em juízo, inclusive com confissão na própria ação rescisória, foram taxativos em dizer que não houve acordo. Que não houve, que não houve obrigação do acordo. Que em momento algum foram coagidos a fazer o acordo. Outro que não contratou a doutora Heloísa porque entendeu que estava sendo prejudicado, fez um acordo com outro advogado. Então, são esses aspectos, volto a dizer, a gravidade dessa denúncia é muito forte, mas muito forte. A usina não pode, e nunca foi, data máxima vênia, formadora ou atribuidora ou incentivadora de conluio. Eu vou encerrando porque já foi colocado meu tempo, pedindo a máxima vênia por eventual excesso, mas respeitosamente pediria uma nova reflexão, e principalmente em face dos fatos e fundamentos que foram aqui trazidos. Eu agradeço mais a atenção de todos. Doutora Júlia. Pois não, excelentíssima presidente, relatora, demais julgadores, ilustre advogado, que me antecedeu, a todos os presentes, bom dia. Senhora presidente, relatora, com todo respeito à sustentação oral que foi feita pelo advogado, a questão, no entender do Ministério Público, ela tem um outro alcance, uma outra análise. Nós estamos aqui num processo que envolve lide simulada. E neste processo, onde o Ministério Público pede uma tutela inibitória para que isso não volte a acontecer, as provas nos parecem robustas. A prova foi cabal no sentido de que houve a lide simulada. Se, porventura, em algum desses outros processos de ação rescisória, com os quais não há uma vinculação específica, né? Porque cada caso é um caso e poderá ter havido, inclusive, a colusão de algum reclamante, algum desses reclamantes realmente com a empresa. Daí gerar uma improcedência na ação rescisória, ou a própria prova da ação rescisória ser diferente, ser mais frágil, daí ter levado também a improcedência. São situações diferentes que, com todo respeito, não podem influenciar no julgamento dessa lide que tem prova específica e cabal. E a questão não está também só no entender do Ministério Público ligada ao aspecto do trabalhador, Excelência. A nosso ver, a lide simulada, ela envolve muito mais do que isso. Para além disso, isso também é importante, mas há todo um prejuízo, não só de uso da máquina judiciária indevidamente, de violação à ordem jurídica, como de negociações que envolvem outras parcelas, como liberação de fundo de garantia, dias de seguro-desemprego, em situações que às vezes não se justificavam esse tipo de conduta. Então, ela não fica presa apenas à questão do pagamento que era devido ao empregado. Então, com todo respeito, a prova que foi feita aqui na Estação Civil Pública, ela é suficiente para demonstrar que houve, sim, a lide simulada, que era uma conduta adotada pela empresa, há depoimentos nesse sentido, e prática que, a nosso ver, deve ser inibida. Daí o pedido de tutela inibitória, que é o objeto dessa ação, não podendo ser influenciada por eventuais decisões proferidas em situações de rescisória que tem um outro contexto probatório, uma outra realidade que, como eu disse, pode envolver, em algum caso, até o conluio do próprio reclamante. Então, respeitosamente, em referência ao que foi dito da tribuna, a manifestação, eu vou pontuar nesse aspecto, e quanto aos demais tópicos, Excelência, eu peço vênia para me reportar as razões do nosso recurso e das contra-razões, porque o voto de Vossa Excelência
atende à pretensão do Ministério Público, tanto no sentido do desprovimento do recurso da empresa, como no provimento parcial. Os valores não foram exatamente os pretendidos, mas eu não costumo fazer sustentação oral a respeito de valores, de dano moral, de multa. Então, pedindo vênia ao excelentíssimo advogado, o ilustríssimo advogado, e esperando que os demais julgadores acompanhem o voto de Vossa Excelência. Bom, muito bem. Bom, eu faço parte realmente da seção da ação rescisória e a rescisão de um acordo ela tem requisitos bastante específicos. São muito rigorosos no que diz respeito à simulação. Queria ressaltar que o doutor falou, não houve coação, não houve dolo, não houve vício consentimento. Não, não é caso de vício consentimento, é caso de vício social. Na simulação, o que acontece? Duas pessoas se juntam para simular uma lide, e em cima dessa lide faz um acordo, e, no caso, o grande prejudicado é o erário público. Então, é esse basicamente o fundamento do meu voto. Estou transcrevendo aqui depoimentos testemunhais que comprovam a lide simulada. Então, me parece que, se naquele outro processo isso não aconteceu, em um número substancial de processos, isso aconteceu. O que é bastante para justificar a tutela inibitória e a indenização por dano moral coletivo. Então, estou mantendo o meu voto como voto da doutora Érica Bessa. Senhora presidente, vou pedir vênia da sustentação e acompanhar o voto, inclusive desse processo, concordo com a senhora, com Vossa Excelência, que a ação rescisória é uma via restrita com outros requisitos. Nestes autos aqui, o reclamante fala e menciona até o nome de um advogado da empresa com quem teria combinado receber 50% da multa de 40%. Depois desse ajuste, sim, teria procurado os advogados para ingressarem com a ação. Então, acho que os fatos aqui são apurados, há uma prova aqui robusta. Eu, pedindo vênia da brilhante sustentação, acompanho Vossa Excelência. Doutora Adriana Campos. Acompanho também, presidente. Então, assim, se decide a unanimidade. Bom dia de trabalho a Bom todos. dia, bom regresso. E agora? Antes de passar uma sustentação oral à distância, temos ainda um pedido de preferência, o advogado de Pará de Minas, sala da relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Paulo Emílio Vilhena da Silva, sala de 9h20. O processo número 8 da pauta. 8 da pauta é o RO 10.497-47, Dr. João Vitor Martins Vitória, inscrito para sustentação pelo recorrente reclamante, que é Hamilton Silva. O outro recorrente é Eletrozema, recorridos os mesmos, na tela, número 8. O doutor veio pelo Hamilton ou pelo Eletrozema? Pelo reclamante. Pelo reclamante. Hamilton. Hamilton. Hamilton ou Hamilton? Só deu um resfriado, doutor. Bom dia. Doutor Paulo Emílio, por gentileza, conclusão do voto. Senhora presidente, eu estou dando provimento ao apelo do autor, para conceder os benefícios da justiça gratuita e determinar que no período de 10 de novembro de 2015 a 30 de novembro de 2017, o valor do salário seja apurado a partir das notas fiscais trazidas nos autos e nos meses não acobertados por este documento seja adotada a média dos valores recebidos. O voto atende, Excelência. Bom dia. Vou pedir para guardar eventual divergência. Ok. Muito bem. Eu estou acompanhando o voto do doutor Paulo Emílio. E terceira votante, doutora Érica Bessa. Também. Então, podemos proclamar o resultado. Muito obrigado, bom então, trabalho. Unanimidade, retorno. E agora? Passamos a sustentação oral à distância. Uberlândia, sala relatória. Uberlândia, bom dia, doutora Vanessa. Bom dia. A senhora nos escuta bem, doutor? Sim, escuto. Passar o pregão do processo, da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima, processo número 6 da pauta. É
é o RO 10.190-43, doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, inscrito para sustentação pelos recorrentes reclamados Banco Bradesco, Bradesco Cartões e Tempo Serviços. Demais recorrentes, Alana Cristina Flores de Toledo e Algar Tecnologia e Consultoria, recorridos os mesmos. 6 da pauta na tela. Bom dia, doutora. Eu vou fazer a leitura do voto. Bom dia. Conheço dos recursos ordinários apresentados pelos reclamados. No mérito do provimento ao apelo para absolver os mencionados recorrentes da condenação proferida, conheço o recurso da reclamante, rejeito a preliminar de inadmissibilidade arguída em contra-razões e nego provimento. Em razão da inversão dos ônus sucumbência, condeno o reclamante ao recolhimento das custas processuais sobre o valor arbitrado à condenação, a obrigação do confiscante por ser beneficiário da justiça gratuita após o trânsito julgado dessa decisão. Os reclamados poderão requerer à Secretaria de Coordenação Financeira desse tribunal a devolução das custas que recolheram a Bahia. Esse é o provimento. Senhora, então, aguarda o voto divergente. Só para ficar claro, foi julgado improcedente, então, né? Julgado improcedente. Ok, então vou aguardar eventual voto divergente, pedindo para constar meu nome na ata de julgamento. Doutora Érica Bessa. Presidente, faço uma pequena ressalva quanto ao meu entendimento, os intervalos intra-jornada e 384 da CLT. Então, eu ressalvo esse item específico. Doutora Adriana. Eu acompanho a senhora, presidente. Então, assim se decide. É maior, quer dizer que tem? Fica Ok, obrigada. em relação a isso. Muito bem. Próximo também é da doutora. Também é da doutora Vanessa, o número 7 da pauta, RO 10.214, Bradesco versus Leire Leiva Aparecida Macedo Araújo. E qual link serviço de call center? 7. Bom, esse aqui o recurso é da reclamante e eu estou negando o provimento. Aguarda voto divergente, doutora? Sim. Há divergência? Não, de acordo. Então, esse aqui se decide. Ok. E o último da doutora Vanessa é o número 8 da pauta. Bradesco versus Sara Luísa Lobo Silva e Algar Tecnologia e Consultoria. Esse aqui também é recurso da Sara Luísa Lobo, né? E eu estou negando o provimento. Aguarda a divergência. Doutora Érica. Por favor. Doutora Adriana. Estou de acordo. Nesse eu ressalvei entendimento quanto à condenação aos honorários advocatícios para os beneficiários da justiça gratuita. E eu devo dizer que votei pela inconstitucionalidade desse dispositivo, mas por 19 a 16, a arguição foi rejeitada, já que existia quórum especial de 25. Aqui eu faço a mesma ressalva quanto aos honorários, que já estão lançados. Mas como é questão de reserva de plenário, eu continuo aplicando. Muito bem, doutora. Então, a senhora nem precisou sustentar, o que é muito melhor. Bom dia. Graças a Deus. Muito obrigada. Bom trabalho para todos. Obrigado igualmente, bom dia. Temos ainda mais um processo em Uberlândia. Doutora Monique Saito. Bom dia, doutora. Bom dia, excelência. Processo número 24 da pauta, o RO 10.574-69. A doutora Monique está inscrita para sustentação pelo recorrente reclamante João Paulo Silva Fernandes. Recorridas reclamadas, Caixa Econômica Federal, Caixa Seguradora, Capitalização e Algar Tecnologia e Consultoria. 24 na tela. Muito bem, doutora, bom dia. Estou conhecendo o recurso da reclamante, rejeitando a preliminar de nulidade e negando-lhe provimento. A senhora tem a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimento a todos os embargadores na pessoa do senhor presidente. No que tange a nota preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
o recorrente aponta que em audiência de instrução foi requerida 2 realizações de perícia, uma para apuração do sistema por meio de um especialista de TI e um psicólogo especialista em gestão de pessoas. Em que pese a realização de várias audiências acerca discutindo da terceirização aqui em primeira instância, a fixação de ponto em controversos não pode excluir o direito da parte em produzir as provas dos quais não concorda. Observa-se das atas que não houve fixação de pontos em relação à Caixa Econômica Federal, nem à Caixa Capitalização, nem à Caixa Seguradora, o que faria necessária a realização de perícias para constatar as teses adotadas pelo reclamante na sua exordial. Não permitir a parte produzir provas fere o princípio do devido processo legal, que por si só ocasionaria a nulidade da decisão proferida. Por este motivo, eu rogo para que seja acolhida a preliminar rejeitada. No que tange à tese de mérito argumentada no recurso ordinário do reclamante, em que pese a recente decisão da DPF 324 do RE 958252P do STF, o qual considerou lícita a forma de terceirizar, eu ressalto a existência de tese sucessiva de isonomia apresentada por essa parte, tanto no inicial quanto no recurso. Do processo e das provas colhidas, observa-se que há uma identidade de função entre as atividades ligadas diretamente pelo reclamante na função de telemarketing e o banco e a Caixa Capitalista. Observam-se, excelências, que os próprios prepostos do banco afirmam a possibilidade do oferecimento dos produtos que eram oferecidos pelo reclamante via call center por todos os funcionários que trabalham dentro da agência bancária. Ainda observa-se dos depoimentos colhidos que o próprio reclamante ele foi treinado e recebia ordens que vinham diretamente da Caixa de Brasília. Ou seja, ele foi treinado pelos funcionários de nome Delair e de nome pelo Delair e pela senhora Aline, os quais são funcionários da Caixa e ficam lotados em Brasília, ou seja, havia uma ordem direta vinda diretamente do banco tomador. Excelências, novamente, em que pese a regulamentação da terceirização, o qual considerou lícito, o STF, em momento algum, ele apontou que os trabalhadores deveriam ser tratados de forma antisonômica. Apesar de considerar, por uma questão econômica, a possibilidade de se terceirizar tanto a atividade meio quanto a atividade fim, a Constituição Federal traz no texto as guardas dos direitos sociais, o que incluiria os princípios trabalhistas existentes. Ainda, excelência, observa-se que a sentença ela levou a questão da isonomia por um ponto de equiparação com a existência de paradigma, o que não se aplicaria no presente caso, porque o que se busca aqui é a isonomia pautada na Constituição, o que já se observa em existência de alguns precedentes adotados em outros tribunais, como é o caso do TRT da 2ª Região e do TRT da 18ª Região, o qual já considerava a isonomia salarial nos casos de terceirização em razão da realização de atribuições e atividades inerentes que são fundamentais tanto para a empresa tomadora, mas eram exercidas pelas empresas terceirizadas. Por essa razão, eu peço vênia do voto proferido pela ilustríssima relatora, no que tange para modificar e acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e sucessivamente para que seja considerada a tese de isonomia apontada. Sem mais, obrigada. Muito bem, doutora. Com relação à preliminar de nulidade, realmente houve indeferimento da perícia e a instrução processual foi encerrada sem qualquer protesto da reclamante pela produção de outras provas. Então, me parece que a questão realmente do cerceio de defesa foi sepultada por isso. Com relação à terceirização, toda vez que eu leio um voto de terceirização, doutora, é como uma punhalada no meu coração, mas o julgamento do Supremo foi nesse sentido, de que ela é lícita, e infelizmente eu acho que suas teses são superadas pela decisão do Supremo. Então eu estou mantendo meu voto. Doutora Érica. De acordo, senhor. Doutora Adriana.
Bem, presidente, de acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Bom dia, doutora. Obrigada, bom dia e bom trabalho. Temos uma última sustentação oral à distância. À distância? Varginha, sala relatoria, doutora Adriana Campos Souza Freire Pimenta. Sala 9 e 10. Vamos a Varginha. Bom dia, doutor Glauber. O senhor nos escuta bem, doutor? Bom dia. Estou escutando um pouco baixo. Vou aumentar o volume aqui, excelência. Muito bem, doutor. Bom dia, está ouvindo melhor? Bom dia, estou sim. Doutora Adriana, então, por gentileza, a conclusão do voto. O 3 da pauta, RO 10.135-92. O doutor Glauber Cougre Pardo está inscrito para sustentação pelo recorrente reclamado J.E. Médici. Reclamante, também recorrente, é Ricardo Alexandre Xavier, recorridos os mesmos. Bom dia, doutor. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para acrescer a condenação o pagamento das seguintes parcelas: 60 horas extras mensais do início do período imprescrito, 9/2/2013 a 18/1/2016, excluídos os períodos de afastamento consignados na sentença. Pagamento em dobro referente aos seguintes domingos e feriados de 2015: 25 de janeiro, 1º de fevereiro, 8 de fevereiro, 22 de fevereiro, 1º de março, 9 de março, 26 de abril, 9 de maio, 24 de maio, 14 de junho, 21 de julho, 4 de outubro e 4 de junho, que é um feriado local. Reflexos das horas extras em férias, mais 1/3, repouso semanal remunerado, gratificação natalina, FGTS mais 40% e aviso prévio. Autorizada a dedução das parcelas pagas a idêntico título. Na apuração das horas extras deverão ser observadas a evolução salarial, o adicional convencional ou, na sua falta, o de 50%, base de cálculo composta de todas as parcelas de natureza salarial e o divisor 220. Indenização pelos danos morais no importe de R$ 5.000, em razão dos prejuízos sofridos decorrentes da jornada excessiva de trabalho. Indenização por danos morais relativos à doença ocupacional no valor de R$ 5.000. A apuração dos juros e correção monetária sobre os danos morais seguirá o artigo 39 da Lei 8.177 de 91. Acréscimo de 40% do FGTS em virtude da dispensa imotivada por iniciativa do empregador, além do FGTS referente ao mês de novembro de 2017 e ao período do aviso prévio indenizado. A reclamada deverá arcar com os honorários periciais fixados na origem no valor de R$ 1.000. Estou também declarando as parcelas de natureza salarial e indenizatória e majorando o valor da condenação para R$ 80.000, com custas de R$ 1.600 pela reclamada. Muito bem, doutor, o senhor tem a palavra. Excelências, muito bom dia. Serei breve, sustentarei apenas em relação à doença ocupacional. Picou um pouquinho no voto aqui. Também foi deferido danos morais no valor de 5.000, inclusive em relação à jornada exaustiva também. É isso? Isso, doutor. 2 indenizações pela jornada e os danos morais pela doença. Tá bom, excelência. Muito obrigado. Então, sustentarei em relação à doença ocupacional. Em que pese a ilustre perita ela tenha concluído pela concausa, há nos autos elementos capazes de infirmar essa conclusão pericial, que foi inclusive verificado pelo juízo singular e foi necessário para indeferir o pleito autoral de indenização por danos morais.
Então, o autor, ele elaborou como motorista de caminhão-truque, né, durante a vigência do contrato de trabalho. E ele ficou acometido de trombose. Ocorre que o autor apresenta outros fatores predisponentes ao desenvolvimento da doença por ele acometida, que são causas multifatoriais. Ele também está acometido de obesidade, tabagismo, ele possui varizes, né? E além disso ele é portador de epilepsia, tem uma sequela neurológica pós-traumática, que foi decorrência de um acidente com um carrinho de rolemã que ele sofreu em seu domicílio. Então, em tese, essas lesões elas não são consideradas nem equiparadas a acidente de trabalho, apesar da trombose. Só que desde 2000, o reclamante ele vem trabalhando como motorista em diversas empresas. Ele trabalhou na Prefeitura de Varginha, trabalhou em Planalto Tratores, Mudibem, Mudanças Residenciais, GM, Serviços Empresariais e Mão de Obra Temporária, Transporte, Translume, Logística e, além disso, ele possui veículo próprio, né? Então, essas atividades exercidas, elas não poderiam, em tese, ser atribuídas a responsabilidade pela indenização exclusivamente à empresa, porque há diversos outros fatores, né, que contribuíram para o acometimento dessa patologia, né? Então, a reclamada ela pugna pela reforma, né, do voto, que não seja acompanhado pelos demais desembargadores, que seja excluída essa indenização por danos morais decorrentes do acidente de trabalho, da doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho. Excelências, é o mais a sustentar. Bom dia. Obrigado. Muito bem, doutora Adriana, algo acrescentar? Doutor, na verdade, na hora que eu fui ler a conclusão, ela está em contradição quanto ao valor em relação à fundamentação. A indenização que eu fixei foi R$15 mil para doença ocupacional e R$5 para jornada exaustiva. Com relação às ponderações do senhor, eu, saudando o senhor pela sustentação oral, entendo que é o caso, sim, da indenização, primeiro pela própria conclusão pericial e, ademais, a imobilidade dos membros decorrentes no exercício da profissão de motorista, associada à ausência de concessão de intervalos regulares, foi um dos principais fatores que propiciaram o desencadeamento da trombose na perna direita do reclamante. Isso ficou constatado. Eu citei várias partes do laudo, inclusive dos pedidos de esclarecimento. Embora essa doença não tenha acarretado a perda permanente, a perda laboral permanente, nem a perda funcional do membro, ensejou um longo afastamento de cerca de 1 ano e meio. Mesmo que o autor tenha exercido a função de motorista anteriormente, ele permaneceu trabalhando para a reclamada por cerca de 9 anos antes de sofrer a trombose, de modo que o período de labor é extenso, o suficiente para ter contribuído para a eclosão da enfermidade. Então, nesse sentido, presidente, eu mantenho o voto. Senhora Presidente, estou acompanhando integralmente o voto da ilustre relatora, até fazendo também um acréscimo que trata-se de uma situação que envolve com causalidade. É difícil uma etiologia de qualquer doença você definir exatamente, né, pelo menos a maioria delas, qual o fator que levaria, né, àquela morbidade. Nesse caso, ficou claro pelo laudo e que houve uma extensa jornada de trabalho e isso contribuiu. É claro que há outros fatores, né, evidentemente relacionados ao modus vivendi, né, da pessoa, ele é tabagista, obeso, vários outros fatores que contribuem aí a uma situação congênita, aí, pode ser, né, que envolve essa síndrome, né, que levou à trombose. Mas o fator preponderante, isso o médico, que é o nosso vistor específico para essa determinada análise, concluiu pela concausalidade que foi bem explorado pelo laudo. É por isso que eu acompanho. Eu também estou acompanhando, então assim se decide a unanimidade. Bom dia, doutor. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. De nada. Tem mais alguma?
instância? Não, encerramos. Então voltamos para Presencial. as presenciais. A minha sala? Sala Relatoria, doutora Thaisa Maria Marcena de Lima. Processo número 14 da pauta é o RO 10.419-51. Doutora Jéssica Paloma Gonçalves Ferreira, inscrita para sustentação pelo recorrido reclamado Banco Santander. Recorrente reclamante é Elaine de Jesus Rocha. Qual o número dele? 14 da pauta na tela. 14 da pauta. 14. Muito bem. 14. Bem, doutora, eu vou ler a conclusão do voto. Conheço o recurso da reclamante, acolho a preliminar de cerceamento do direito de produção de prova e, por consequência, declaro a nulidade da decisão exarada, determinando o retorno dos autos à vara de origem, com consequente reabertura da instrução processual, a fim de que se prossiga com a coleta de provas, proferindo-se ao final novo julgamento, como se entender de direito, prejudicada a análise das demais questões versadas no apelo. A senhora tem a palavra, doutora. Ok, obrigada, excelência. Bom dia novamente. Com a devida vênia, eu peço novamente que não seja acompanhado o voto da relatora, com o acolhimento da preliminar, tendo em vista que ficou comprovado nos autos que a reclamante, pelo seu procurador, foi intimada da audiência de instrução e a mesma não compareceu. Inclusive, ela juntou, posteriormente, o documento na qual consta a CID, de dor no abdômen, etc., o que não impede a locomoção da mesma até a audiência. O fato dela ter colocado que não foi, que ela não sabia que a audiência foi antecipada, tendo em vista que na audiência inicial havia sido marcada uma outra data, não se comprova pelos próprios fundamentos do recurso, no qual o próprio procurador fala que conversou com ela no dia de manhã e ela falou que não poderia ir porque ela estava passando mal. E aí, posteriormente, é juntado esse documento, no qual realmente consta lá que, inclusive, o que ela teve não impedia a locomoção. Inclusive, a decisão foi revista, motivo pelo qual foi aplicada a confissão e não foi feita a questão da instrução e das provas. São esses os pontos, quanto às preliminares, é o que eu peço. Muito bem, doutora. No caso, como a reclamante disse, ela disse, estou passando mal, não posso ir. Apresentou um documento que deu atestado de um dia. Acho que esse atestado de um dia também engloba audiência. Não tem prova nenhuma para desmerecer a idoneidade do atestado médico que foi juntado aos autos. Então, para mim, ele é válido, ela podia, passando mal, comparecer, só se exige do pessoal que se seja humano, não super-humano. Não precisamos ser super-heróis. Então, eu acho que é um comportamento razoável, o atestado foi juntado aos autos, ela tem direito à produção de prova. Eu mantenho meu voto. Como vota a doutora Érica Bessa? De acordo, senhora presidente. Doutora Adriana? Também, doutora. Presidente, eu acompanho totalmente. Então, assim, Doutora Jéssica, tem mais um processo? Tem mais algum, mesmo que seja na pauta de outro juiz? É na minha mesmo? É na sua. Tirou o dia. É o 3 da pauta. Não, não é porque hoje eu estou dodói. Hoje... A senhora está sendo super humana. Sua Excelência está sendo... Qual o número? É o 3 da pauta, na tela, o RO 10.131-39, Bradesco versus Rogério Augusto Fonseca Moreira. O processo de banco é grande. Então, vamos lá, doutora. Primeiro recurso, conheço o primeiro recurso ordinário deposto pelo reclamado. E também do segundo, mas este apenas quanto aos reflexos na gratificação de função, já que a parcela foi deferida em embargos declaratórios. Mas no mérito eu estou negando provimento. Conheço o recurso do reclamante no mérito do provimento parcial para condenar o banco réu ao pagamento das horas de sobreaviso durante o período imprescrito em um final de semana, sexta-feira após o expediente até a segunda, a cada 2 meses de trabalho,
que devem ser remunerados à razão de 1/3 do seu salário, com reflexos em repousos, férias mais 1/3, 13º salários e FGTS. Pagamento da parcela verba de representação, no importe mensal de R$ 1.092,31. Eu tomei como base um trabalhador que exercia a mesmíssima função do reclamante, não o valor que ele quis, com os reflexos em férias, mais 1/3, 13º, horas extras, FGTS. Determinar que na atualização de créditos trabalhistas exigíveis até 24/3/2015 deva incidir a TRD e a partir daí o PCAE. Então fica nisso, a partir daí o IPCAE e afastar a limitação imposta na sentença quanto aos valores lançados na exordial. Essa é a conclusão do voto. O senhor tem a palavra. Obrigada, Excelência. Bom, o primeiro ponto aí que eu gostaria de chamar a atenção da ilustre relatora e bem como dos demais votantes é quanto ao cargo. Ficou comprovado que o reclamante era gerente administrativo. E ainda assim ele foi colocado no cargo de 6 horas. Ficou comprovado que realmente ele tinha cargo de confiança. A gente não está pedindo, ainda que não se entenda para colocação dele no 622, mas no parágrafo 2º do 224, jornada de 8 horas, por óbvio, e pela súmula, inclusive 102, o mesmo já é pacífico, inclusive nesse tribunal. A gente juntou aí várias decisões de várias turmas, e aí, mais uma vez, a gente repete com relação à súmula 102, que o mesmo ele tinha o cargo de confiança bancária, sim, ele tinha uma fidúcia, o que é determinado para os cargos de gerência bancária que são exercidos, inclusive, como era o caso do reclamante. Ele era gerente administrativo e o mesmo confirmou isso, que ele era gerente administrativo daquela agência. E, assim, na absurda hipótese de manutenção dele no cargo de 6 horas, a gente pede, então, que seja pelo menos deferida a compensação com a gratificação de função que ele recebia, que ficou devidamente comprovado nos autos, né, que ele recebia uma gratificação muito superior a 1/3, inclusive, e que isso seja compensada, né, nessa questão dessa manutenção da jornada dele de 6 horas. Quanto ao Trainet, eu não sei se a senhora chegou a mencionar, mas o próprio reclamante, ele falou que não sabia se o Trainet era um critério, né, de promoção dentro do banco. Ele mesmo fala isso no seu depoimento. Então, isso fica comprovado que realmente os cursos Trainet não eram obrigatoriedades e não eram critério objetivo para a promoção dentro do banco. Inclusive, a gente coloca nos autos, a gente já falou isso aqui várias vezes nessa tribuna e em todas as outras, que o Trainet são uma listagem de cursos que são disponibilizados para todos, inclusive para não só os funcionários, mas também para clientes. Os cursos obrigatórios que existem, eles são do Banco Central, eles são para todo e qualquer bancário. Os demais cursos que ali estão disponibilizados numa mesma página, numa mesma ferramenta, para poder facilitar a questão de acesso, eles não são obrigatórios. O funcionário pode ou não fazer esses cursos. Inclusive, o próprio reclamante fala que não sabe sequer se isso era critério para poder ser promovido, e pela progressão de carreira dele aí, se observa que o mesmo foi promovido. Inclusive, ele era gerente administrativo dessa agência. O outro ponto que eu gostaria de destacar, né, foi na questão do voto em que foi deferido ao mesmo a questão do sobreaviso. Acho que ficou comprovado que realmente ele, por ser gerente administrativo, por ele ter um cargo de confiança dentro da agência, ele
por algumas vezes ele poderia sim ser acionado, mas isso não impedia a questão dele ir e vir, não impedia dele fazer nada, não impedia dele viajar e participar de festas, o que eu peço com a devida vênia que seja reformado. Quanto à verba de representação, também já é matéria conhecida aqui nesse tribunal, já é, né, comum a gente sempre falar, ainda que os cargos sejam os mesmos, ainda que os dois exerçam os mesmos cargos, a gente coloca lá os critérios com relação à agência, porte da agência, clientes que são atendidos, ainda que talvez o cargo seja o mesmo, à época, os clientes ali que são atendidos por aqueles gerentes são diferentes. E é por isso que a referida verba ela é diferente, né? Assim, é paga para alguns, inclusive, normalmente elas são pagas somente para os cargos de gerência. E outro ponto que eu queria destacar aqui, eu não sei realmente qual foi o entendimento da turma, mas é com relação o reclamante, faz pedido da suspensão de anulidade, né, de cláusula coletiva, e aí, nesse caso, então, está até no recurso deles. A gente pede, se for o caso, então, a suspensão até a decisão do ministro Gilmar Mendes, com base na decisão dele do STF. São essas as minhas ponderações. Doutora, eu não estou declarando nulidade nenhuma cláusula coletiva. Mas ele pede. Nem sequer analisando sob essa perspectiva. Ele pediu no recurso, é por isso que eu até coloquei aqui. Eu não tenho, e eu acho que o juiz também não tem isso nada no meu voto, não. Pois é, ele foi até por isso que eu vi aqui, e aí ele colocou. Não foi nem analisado isso. Tá. Porque não tinha nenhuma relevância com os pedidos que estavam sendo analisados nesse voto. Realmente foi com relação ao cargo de confiança. Bem, até julho de 2016, ele reconhecia o exercício de cargo de confiança. Mas depois ele foi transferido para a agência Ceasa e Contagem, houve alteração de função e, com base nos testemunhos, eu concluí que ele passou a não ter nenhum poder de gestão, nem mesmo uma gestão mitigada. Então, é por isso que eu confirmei a decisão. Com relação aos custos Treinet, eu estou negando provimento a ambos os recursos e o reclamante ele fez 100 cursos e havia obrigatoriedade, pela prova testemunhal, havia obrigatoriedade desses cursos, porque havia meta para ser cumprida em relação a esses cursos, então eu estou mantendo. O sobreaviso eu estou deferindo com base, sobretudo, no testemunho de uma ex-empregada do Banco Réu, que exerceu o cargo de gerente geral. Então, ela tinha conhecimento melhor do que ninguém sobre a dinâmica da empresa. E o depoimento dela, para mim, descreve uma situação de gerente, de pessoa que está sujeito a esse sobreaviso. Verba de representação é um pedido antigo aqui, que eu já julguei até, acho que, em ação coletiva, e o grande problema é que essa verba de representação, os critérios não são muito claros. Então, quando não são muito claros em relação ao princípio da isonomia, a gente acaba deferindo. Então, sucintamente, essas são as razões do meu voto. Eu pergunto, doutora Érica, você acompanha? Acompanho, Vossa Excelência. Doutora Adriana? Acompanho também, presidente. Então, assim se decide a unanimidade. Ok, obrigada, bom dia, bom trabalho. Continua na minha sala? Sim, continuamos. Sala doutora Thaís, o processo número 32 da pauta. É o RO 10.988-22, a doutora Daniela Muradas Antunes, inscrita para sustentação oral pelo recorrente reclamante Cassiano Rodrigues de Oliveira. Recorridos, reclamados, Associação Atlética Caldense e Antônio Bento Gonçalves. Na tela. Bem, eu acuso, bom dia, doutora, acuso o recebimento de memorial por parte do reclamante. Eu conheço o recurso do Cassiano, exceto os pedidos suscetíveis referidos ao primeiro parágrafo da página 9. No mérito, rejeita a preliminar de nulidade, que julgou os embargos de declaração por negativa de prestação judicial e nega o provimento ao apelo. Só tem um inscrito?
Da sustentação? Ok. Então, tem a palavra, doutora. Obrigada, Excelência. Em primeiro lugar, gostaria de saudar essa egregia turma e indicar que trata-se de um caso sui generis, como composição sui generis, para tratar de assuntos sui generis e que é marcadamente de gênero, né? Somos uma advogada, uma relatora, 2 outras votantes, mulheres, a tratar de assuntos tipicamente do reino masculino, pois, afinal de contas, nós estamos tratando de um contrato firmado entre Cassiano Rodrigues de Oliveira e a Associação Atlética Caldense para prestação de serviços de advocacia na qualidade de empregado. Bom, o recorrente, reclamante, ele pugna pela alteração da decisão recorrida em 4 aspectos fundamentais. No primeiro deles, ele pugna pela aplicação das disposições de acordos coletivos de trabalho comprovados nos autos a partir de folhas 139 seguintes dos autos, em que está expressamente prevista, e, por exemplo, vamos dizer e indicar a 32ª disposição do Acordo Coletivo de Trabalho, pela extensão das disposições da Convenção do Acordo Coletivo de Trabalho aos profissionais liberais empregados pela Associação Atlética Caldense, que firma o Acordo Coletivo de Trabalho. Ora, trata-se, em primeiro lugar, de uma disposição que encarna típica tendência de disposições negociais coletivas, que é a tendência de sindicalismo e negociações coletivas em rede. Ou seja, dado um mundo cada vez mais fragmentado e certas defecções do sistema sindical atual, a necessidade de se introduzir sistemas ou mecanismos de proteção e de extensão de condições convencionadas ou acordadas a membros que não são integrantes inicialmente à base territorial de atuação do sindicato. Vejam que o sindicato que firma esse acordo coletivo é o Sindicato dos Treinadores Técnicos, Preparadores Físicos e Empregados dos clubes de futebol. Razão pela qual me parece que foi tido como claro, expresso, né, a tendência à inclusão de tratamento jurídico da situação daqueles que não são originalmente tratados ou estão sob a base sindical dos trabalhadores do Sindipol, razão pela qual nós entendemos que, pela via da negociação coletiva de ampliação de direitos e em rede com outros sindicatos, devida à aplicação das condições negociais coletivas também aos profissionais liberais, ainda que não estejam representados pelo sindicato, no caso, o Sindicato dos Advogados. Bom, além disso, vai pugnar também o reclamante pela nulidade da dispensa e entendendo que a decisão que foi recorrida não emprestou validade a um contrato de trabalho pelo simples fato de ter sido celebrado com prazo de 10 anos. Entendeu a decisão que contrariou a celebração concreta entre as partes, o quanto previsto pelo artigo 445 da CLT, o que se insurge, né, com o que se insurge o recorrente à medida em que entende que o artigo 445 ele é uma regra de proteção. A celebração de contratos a termos e a limitação temporal de contratos a termos é medida de proteção aos trabalhadores como medida de prevenção da utilização de diversos contratos a termo em substituição de um contrato indeterminado. No caso em espécie, trata-se de uma norma de superação das situações previstas, ou seja, de ampliação das garantias, sem que se tenha qualquer pretensão das partes em substituição de um contrato a prazo determinado, né, ou por várias situações ou celebrações que são sucessivas, né, por um contrato indeterminado. Então, não se pode interpretar uma cláusula, uma regra de proteção ao trabalhador contra os interesses do tutelado. Por essa razão, a cláusula que estabelece duração ou vigência temporal de contrato de trabalho em 10 anos, estabelece uma cláusula de estabilidade no emprego, razão pela qual pede-se a aplicação do quanto foi estipulado pelas partes e, portanto, a aplicação do pacta sunt servanda nesse caso. Parece-me, data máxima vênia ao ilustre voto da relatora, que este caso mostra bem a que veio a reforma trabalhista. Quando se quer, na verdade, emprestar validade a um contrato, né, entendendo que ele faz lei entre as partes, busca-se, neste caso, a aplicação rigorosa da lei, né, busca-se a aplicação como um
piso, né, não como um piso, mas como um teto de proteção. E, por outro lado, quando se trata de negociação coletiva também, quando se busca uma cláusula de ampliação de favorecimento, busca-se excluir a proteção daqueles que integram categoria profissional diferenciada, ao fundamento também rigoroso de que a lei prevaleceria sobre a negociação coletiva. Então, aqui de tribuna, nós vamos pugnar pela aplicação do artigo 8º da CLT, né, do novo artigo 614 da CLT, entendendo que o contrato, tal qual celebrado, faz lei entre as partes e a sua interpretação não se pode dar contra o interesse do trabalhador tutelado. A regra de limitação do contrato a termo é uma regra de proteção e não pode ser interpretada contra os interesses do trabalhador. E também a extensão da negociação coletiva é aqui também na mesma linha de favorecimento, pugnada na sua aplicação e, portanto, pedindo revisão do julgado quanto ao deferimento dessas parcelas convencionais e de acordos coletivos do trabalho, razão pela qual pedimos vênia e modificação do julgado quanto a esse aspecto. Com relação ao trabalho em férias, né, a prova documental também, farta prova documental, não impugnada pelas partes, lançada as folhas 518 e seguintes dos autos, que 308 e 510 dos autos, peço desculpa e peço retificação, entre as folhas 508 e 510, a comprovação documental de trabalho realizado em dias de férias. Não obstante tenha sido utilizado pela decisão o fundamento de que o papel timbrado no qual foi apresentado o ato jurídico elaborado pelo advogado empregado consta nome de outros profissionais daquele escritório. Não pode, na verdade, o reclamante aceitar a fundamentação da decisão, entendendo que não houve impugnação do conteúdo do documento, razão pela qual a simples instrumentalização dele, a partir de um documento em que são lançados outros nomes de colegas advogados, não impede a comprovação de trabalho judicial executado em dias de férias. Demais, pugna ainda pela revisão do julgado com relação ao pedido de sobreaviso, à medida em que considerou a decisão que o reclamante, advogado, exercia cargo de confiança. Aqui peço vênia também, mais uma vez, ao julgado e ao voto da ilustre relatora, para pedir a aplicação analógica da súmula 102, inciso 5 do TST, do egrégio TST, pelo qual se entende que o simples exercício do cargo do exercício da advocacia não convola, não caracteriza o cargo de confiança, não impedindo a aplicação de regras de jornada de trabalho. Razão pela qual peço que os outros votos ainda divirjam da posição do ilustre voto apresentado pela excelentíssima relatora e, no mérito, julgue procedente os pedidos do reclamante. Obrigada. Senhora presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir vista desse processo, por gentileza. Ok, doutora. Então, nós temos pelo menos uma semana para refletir sobre suas sempre culta e muito bem lançadas ponderações. Então, fica adiado para a próxima semana. Não será necessário nova publicação. Nós continuaremos o julgamento na próxima semana, ok? Obrigada, bom trabalho a todos. Esse caso bem diferente. Muito bem. Qual o próximo? 34 da pauta. É o RO 11.048-04, Dr. Kleber Alves de Carvalho, inscrito para sustentação pela recorrente reclamante Carla Mônica Kopfer Novak. Recorrente reclamada Caixa Econômica Federal, recorridos às mesmas. Chique. Muito bem, doutor, vou fazer a leitura do voto. Eu conheço o recurso da reclamada, dou provimento para afastar a condenação ao pagamento de diferença salarial e reflexo por acúmulo funcional. Conheço o recurso interposto pela reclamante, dou-lhe provimento parcial para que reconheça a competência material da Justiça do Trabalho quanto aos recolhimentos da FUNCEP, em função da FUNCEP, em razão de parcelas deferidas nesse feito, determinar as repercussões do auxílio alimentação e da cesta alimentação na PLR, observada a vigência das normas coletivas vindas aos autos. A reclamada deverá promover o repasse das contribuições devidas à entidade privada, oriundas das parcelas deferidas nessa demanda, que constituam o salário de contribuição. Mantém o valor da condenação por compatível. O senhor tem a palavra.
Senhora presidente e relatora, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes nessa sessão, esse processo vem a julgamento em razão de decisão de primeiro grau, que a reclamante foi vitoriosa em relação a uma diferença salarial por acúmulo de função, que ora é dado provimento ao recurso do banco para estipar da condenação. Bom, em relação a esse tema do acúmulo funcional, é necessário tratar aqui da prova do processo. Trata-se de uma bancária que, sob a sua ótica e no entendimento do doutor juiz de primeiro grau, prestou serviço na função de supervisora de atendimento e acumulou também ali algumas atribuições e funções relativas a assistente de agência. Por essa razão foi pleiteada essa diferença e foi deferida no primeiro grau. Então, o que se pede aqui nesse ponto é que seja feita uma reanálise dessa prova, no sentido de que entende a reclamante que restou provado essa diferença, o direito a essa diferença salarial por acúmulo de função. Então, o que se pretende é a manutenção dessa condenação de primeiro grau, que seja negado provimento ao recurso interposto pelo banco. Em relação ao recurso da reclamante, o que se espera é o provimento ampliado para que seja reconhecida a prescrição trintenária do FGTS e que sejam, portanto, julgado procedente e dado provimento ao recurso da reclamante e negado provimento ao recurso da reclamada. Bom, com relação ao recurso da reclamante, questão da prescrição, eu estou aplicando a súmula 362 do Tribunal Superior do Trabalho, mantendo a prescrição quinquenal. O problema do acúmulo de função é que a reclamante, ela já tinha um cargo superior de assistente. Ela já recebia uma gratificação superior e havia uma colaboração mútua das pessoas que integravam a mesma cela. Então, eu não acho que isso caracteriza acúmulo de função de modo a gerar essa diferença. Então, eu estou mantendo meu voto como voto da doutora Érica. De acordo, excelência. Doutora Adriana. Acompanho a senhora também, presidente. Então, assim, se decide unanimemente. Tem mais algum processo, doutor? Sem mais, somente isso. Obrigado e bom trabalho a todos. Obrigada. Ainda na minha pauta? Sim. O processo número 19 da pauta é o RO 10.537-58. O doutor Emerson Fernando Silva, inscrito para sustentação pela recorrente reclamante Alexandra Pena Guimarães, recorrente reclamada SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas, recorridas às mesmas. 19 na tela. Eu estou acusando o recebimento do memorial da Alexandra. O senhor está pela Alexandra, né, doutor? Isso, sim. Vamos ver aqui. Eu conheço o recurso da reclamada, dou-lhe provimento para excluir da condenação as horas decorrentes da supressão do intervalo intrajornal de seus reflexos, bem como para determinar a atualização dos créditos trabalhistas até 24/3/2015 pela TR e a partir do dia 25/3/2015 pelo IPCAR. Recurso da reclamante dou provimento parcial para condenar o adicional de 1,10% da remuneração mensal, conforme previsto no artigo 8º da Lei 3.207/57, com reflexos em 13º, férias, mais um terço FGTS 40%, bem como o valor de 250 a título de aluguel de veículo. Eleva o valor da condenação para R$120 mil, com acréscimo de R$400 nas custas processuais. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia. Peço licença para cumprimentar todos os componentes dessa egrégia turma, na pessoa da senhora presidente, bom dia, representante do Ministério Público e dos demais presentes. Em que pese a proposta de voto da eminente relatora, eu gostaria de destacar aqui somente com relação ao pedido de diferenças de comissões. Não obstante a sentença ter deferido a pretensão obreira, mas ela fixou o pagamento, a condenação da ré ao pagamento dessas diferenças somente no período a partir de janeiro de 2014 e seguiu o laudo pericial. Contudo, a nossa pretensão é para que esse período ele seja ampliado por todo período imprescrito. Isso em razão de que houve
demonstrações de que essas lesões foram praticadas durante todo o pacto laboral. A título de exemplo, as folhas 940/941 dos autos consta o seguinte, que a reclamada ela não juntou os comprovantes de vendas realizados com a discriminação dos produtos vendidos e também as tabelas de remuneração referente ao ano de 2013. Então, se o laudo pericial ele não conseguiu apurar diferenças no período anterior a 2014, foi face ao descumprimento da reclamada em não juntar, a resistência da reclamada em não juntar documentos que comprovaria toda a extensão desse dano que trouxe prejuízo na remuneração do reclamante, né? Então, pelo princípio da aptidão para a prova, caberia à reclamada juntar esses documentos. E assim não fazendo, o que se requer é a ampliação também para esse período. Como se isso só não bastasse, há também nos autos, inclusive depoimento da testemunha arrolada pela própria empresa, que afirmou que havia corte de produto durante todo o contrato de trabalho, ou seja, os empregados vendedores realizavam as vendas, mas esses produtos não eram entregues aos clientes, seja por problemas de logística, essas vendas essas comissões não eram computadas na remuneração do autor. Então, no nosso entendimento, isso seria até um enriquecimento ilícito da reclamada, uma vez que o reclamante ele realizou as vendas, mas não houve uma contraprestação. E isso ocorreu por todo o pacto laboral. Somado a isso também, no depoimento dessa mesma testemunha, que é o senhor Flamarion de Oliveira, ele afirmou que a reclamada ela incluía clientes inativos, ou seja, no momento de definir, de fixar as metas, havia ali clientes inativos, o que dificultava por certo que o batimento dessas metas do autor. E somado a isso também havia uma limitação de um piso mínimo e um teto da remuneração, que seria na média de 88%, ou seja, se o reclamante ele vendesse abaixo de 88%, ele nada recebia. E se ele ultrapassasse os 120%, a sua comissão ela ficaria congelada nesse percentual, o que também, no nosso entendimento, é uma alteração lesiva e que ocorreu por todo o pacto laboral. Então, nesse sentido, o que se requer é a ampliação dessa condenação quanto às diferenças de comissão. E, por derradeiro, com relação ao intervalo intrajornada, o que se requer também data máxima vem a proposta de voto da eminente relatora, mas é a manutenção dessas horas extras, uma vez que, dada a extensão da rota, uma vez que a rota era fixada pela empresa de cumprimento obrigatório com visitas na média de 40 clientes, o reclamante ele não conseguia usufruir na integralidade do intervalo. Essas questões estão também no depoimento da testemunha ouvida a rogo do reclamante. E caberia então à reclamada fazer a prova de que o reclamante não gozava na integralidade desse intervalo, o que não há nos autos. Não há cartão de ponto e nem depoimento que afasta o deferimento dessas horas extras. Então, por essas razões também, respeitosamente, se requer a manutenção da sentença. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado. Muito bem, doutor. A questão das comissões, eu estou me fiando no laudo. E o laudo enfrentou também, por amostragem, os meses de janeiro de 2013 a novembro de 2015, deixando claro que as alterações lesivas ocorreram só a partir de 2014, né? Com relação ao intervalo intrajornada, né, para trabalhador externo, eu acho que ele tem, de um modo geral, a autonomia de colocar o intervalo. Mas eu devo dizer que há a divergência nesse sentido, que pode ser que prevaleça, né? Com relação ao quilômetro rodado, eu estou dando provimento para condenar a empresa a título de aluguel de veículo de R$250, né? Quanto ao quilômetro moderado, trajeto casa, eu acho que não é comum o empregador pagar esse trajeto casa-trabalho. Isso é o que a gente faz todo dia, não só o reclamante. Então, estou mantendo o voto. Doutora Érica. Presidente, eu vou pedir vênia
para respeitosamente divergir quanto ao intervalo entre a jornada. Aqui, embora haja atividade externa, eu entendo que teve uma prova robusta a evidenciar que não era possível usufruir integralmente da 1 hora. Então, nesse ponto, eu negaria provimento ao recurso da reclamada. Doutora Adriana. Exatamente, presidente. Eu também peço, venha o voto da senhora muito bem fundamentado, mas no caso, respeito também o entendimento da turma, na maioria das vezes, de afastar esse intervalo, porque o empregado está longe, né, dos olhos do empregador. Mas aqui, quando a gente faz as contas, olhando a prova que prevaleceu, a prova oral prevaleceu em outros tópicos da decisão, a gente vê que ele não tinha como, no tempo de trabalho dele com o volume de serviço, já que nós demos valor para essa prova, usufruir do intervalo integralmente. Então, no particular, eu também divirjo. Eu manteria a sentença de 1º grau. Então, prevalece esse entendimento. Então, o provimento do recurso da reclamada é apenas para determinar que seja utilizado na atualização dos créditos trabalhistas até 24 de 3 de 2015, até RD e a partir daí o PCAE. E do reclamante já fica aquele provimento do adicional de 1/10 pelo serviço que ele fazia, além de cobrança, essas coisas, mais o valor a título de aluguel elevando o valor da condenação. Eu parcialmente vencida contra o intervalo. Muito obrigado. Tem mais algum processo, doutor? Não, só isso. Ok, então está liberado. Temos 2 lições ainda. Quer que olhe a votação? Não, vou fazer tudo uma vez. O seguinte é o processo número 5 da pauta. O RO 10.179-94, o doutor Aloysio Nogueira de Almeida, inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Merpan Comercial, recorrido reclamante William José Saldanha da Silva. 5 na tela. Muito bem, doutor. O senhor está querendo a exclusão do vínculo. Bom, eu conheço do recurso da reclamada, dou-lhe parcial provimento para reconhecer que não houve vínculo de emprego entre as partes, afastando as condenações consectárias. Em custas em reversão pelo reclamante do imposto de R$ 4.274,98, calculado sobre R$ 203.749, valor dado ao causa, isento por beneficiário da justiça gratuita, autoriza a reclamada a requerer a devolução das custas processuais pagas na forma da instrução normativa do Tesouro. Então, é esse o meu provimento. O senhor quer aguardar voto divergente? Se Vossa Excelência permitir, eu prefiro. Pois não. De acordo, senhora presidente. Bem, presidente, só ressalvo sempre essa questão dos honorários para o beneficiário da justiça gratuita, mas estou acompanhando a senhora integralmente. Então, fica assim decidido, doutor. Tem mais algum processo? Não, só isso, Excelência. Obrigado. Bom dia a todos. Última sustentação, sala da doutora Thaisa. Faltou a sustentação hoje? Não. Processo número 22 da pauta, 22 da pauta. Eu queria que os meus alunos na PUC-Milha tivessem a frequência que os advogados têm na sustentação oral. Então vamos lá. Gilson Dias da Costa e Caixa Econômica Federal. Recorridos os mesmos, a doutora Daniela Rodrigues Botim, inscrito para sustentação pelo recorrente e reclamante. Bom dia. Bom dia, doutora. Vamos lá, doutora. Finalzinho. Rejeito a preliminar de falta de dialeticidade arguida pelo reclamante em contra-razões. Conheço o recurso do reclamado e nego provimento. Conheço o recurso ordinário do reclamante. Rejeito a preliminar de nulidade de sentença por negativa de prestação judicional. Dou provimento parcial para afastar a pressão total declarada sob a pretensão referente a diferenças de vantagens pessoais e declarar a prescrição parcial quinquenal
das parcelas vincendas anteriormente a 20/4/2011 em relação a essas diferenças. Determinar a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de quebra de caixa alçada por todo o período prescrito. Mantém o valor da condenação por compatível. A senhora tem a palavra, doutora. Excelência, só fiquei com uma dúvida com relação às vantagens pessoais. A senhora tirou a prestação total, é isso? Recurso da reclamada, eu neguei provimento a tudo. Nas vantagens pessoais, os reclamantes, tutela limitou a prestação total, o que aconteceu? Afastei a prescrição total declarada na sentença, reconhecendo diante na qual foi tratada somente questão de direito não cabe. E com relação às vantagens pessoais, deixa eu ver aqui o provimento específico. Apesar de afastar a prescrição, eu julguei procedente. Improcedente. Eu julguei improcedente, eu afastei a prescrição e analisei o pedido. E analisando o pedido, eu julguei improcedente no mérito. Então, pode sustentar. O voto me atende, excelência, parcialmente, eu não Ok. Aí eu vou aguardar a divergência. Então, ok. A divergência? De acordo, senhora presidente. Nenhuma divergência. Então, podemos proclamar o resultado? Eu tenho outro, excelência. Sim. Tem outro? Só que é do pode ir, porque esse foi o meu último também. Por isso que ela já estava no último na lista. É na sala da relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Paulo Emílio Vilhena da Silva, processo número 18 da pauta, RO 11653-73, a doutora Daniela, escrita pela recorrente reclamante Jussara de Fátima Ferreira, recorrente reclamado Banco do Brasil, recorridos os mesmos. 18. Apregoando. Muito bem, doutor Paulo Emílio Vilhena. Todo mundo perguntando se o senhor é parente. Paulo Emílio Ribeiro. Há 21 anos você vai ser, é só coincidência. Boa paquinha, né? É isso aí. O senhor tem a palavra. Agora está na tela. Isso. Está na tela da Globo. Doutor Leomar, vai ser o último. Senhora presidente, estou conhecendo os recursos interpostos, preliminarmente, rejeitando o pedido de afastamento conjugada, de concessão de tutela inibitória e reconhecimento de interesse de agir em relação ao pedido de incorporação da gratificação de função. No mérito, sem divergência, nego o provimento. Excelência, eu só vou sustentar rapidamente com relação à coisa julgada, que tem bastante discussão aqui, enfim, e que foi até fui eu que fiz esse recurso. Enfim, a reclamante tinha um processo com o sindicato, e aí ela tinha uma nomenclatura de assistente, só que ela informou para nós que depois desse processo a nomenclatura da função mudou. E por esse motivo eu vou requerer, né, enfim, que não seja acompanhado o voto e seja afastada a coisa julgada que foi declarada aqui no processo. Enfim, só isso. Obrigada. Senhora presidente, eu estou mantendo o voto, até mesmo é interessante, uma coisa julgada material, é porque não houve alteração, apesar da nomenclatura, a prova testemunhal foi no sentido de que manteve as mesmas atividades, né, exercidas, e inclusive que foi discutido na ação anterior. Por isso que eu, acompanhando o colega de primeiro grau, eu mantenho, né, a extinção por coisa julgada. Então, só uma coisa, ela que me informou, eu liguei para ela na época, ela me informou, não, doutora, porque mudou e tal, e foi por isso que eu bati mais ou menos, mas enfim. A prova foi no sentido de que, realmente, até poderia ter imaginado isso, mas a prova foi no sentido que foi mantida, né, a mesma atividade. Pelo menos o que está nos autos, né, que chegou aqui para nós de segundo grau. Obrigada. Muito bem. Eu, como segunda votante, acompanho o doutor Paulo Emílio. E doutora Érica Bessa. Acompanho também. Acompanho também. Sido unanimemente. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. E agora na salinha de quem? Eu continuo, né? Então, encerramos, doutor Paulo Emílio. Sala
Relatoria, doutora Adriana Campos Souza Freire Pimenta, sala de 9 e 10. A sala dela também tá festejada. Que a gente aguarda, né? Está festejada. Nós aguardamos. Apesar do número de sustentações, foi rápido, né? Foi rápido, tranquilo. Tem muita que é de terceirização. Tem demais terceirização. O doutor Leonardo será o antepenúltimo. Será o antepenúltimo. Aí nós temos o penúltimo, doutor Eduardo, e tem o último da Ministério Público. Ainda tem um do Ministério Público. Aí, ó. Mas não está na tela ainda, não tá? Okay? Agora é a sala da doutora Adriana. Eu esqueci de... eu também esqueci de pregoar aqui, eu vou pregoar aqui na tela. É o número 2 da pauta. Número 2 da pauta é o sumaríssimo 10.126-06, Dr. Leonardo Augusto Bueno, inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Seara Alimentos, recorrido reclamante Gleison Ribeiro da Costa. Agora na tela. Agora. Muito bem. Doutora Adriana, pode ir à conclusão de voto. O senhor está pela Seara, doutor? Seara. Sim. Bom dia, doutor. Bom dia. Conhecido o recurso e no mérito estou negando o provimento. O senhor tem uma palavra, então, doutor? Excelência, dois tópicos apenas a serem analisados com relação ao cargo do reclamante recorrido. Ele era o promotor de vendas e o juiz de primeira instância ele condenou pelo fato de ele estar como promotor de vendas fixado numa loja que seria do supermercado BH, tendo a possibilidade, entendendo pela possibilidade da empresa em controlar suas jornadas. Mas esses promotores de vendas eles já são contratados com a cláusula de exceção desse controle, não há cartões de ponto para os mesmos, não há controle, não há qualquer ingerência com relação aos horários. O fato dele estar num cliente fixo não alteraria essa falta de controle da reclamada. E se fossem outros clientes também, que geralmente os promotores pegam 2, 3, 4 lojas diariamente, pior ainda a situação para esse controle. Jornada eminentemente externa e o próprio reclamante declara em seu depoimento pessoal que não assinava o ponto, que não tinha como a empresa controlar seu horário de almoço e que o contato mais próximo se dava com os empregados do supermercado BH. Não bastasse isso, no laudo pericial também ele declara uma jornada, já que o perito já tinha exceção, não tem cartão e não tem como estimar essa jornada, ele mesmo declinou para o perito uma jornada sendo de 17h30 às 16h30. Então, não houve controle da empresa. Ainda que houvesse essa possibilidade, por estar num cliente fixo, não houve efetivamente esse controle por parte da empresa. E o segundo ponto seria apenas da redução dos honorários periciais, foram fixados num valor de R$2.000, e é uma perícia, no meu entender, é uma perícia simples, que o agente frio, ele é um agente quantitativo, tem exposição ou não. Então, também clama aí a redução desses honorários. É o que você quer. Doutor, aqui no caso, essa questão, o fato dele trabalhar fixo no supermercado BH, foi determinante para o juiz de primeiro grau entender que ele não estava inserido na exceção do artigo 62 da CLT, e eu mantive pela mesma razão. Eu explicitei mais no voto, mas, em resumo, havia possibilidade plena e efetiva do controle por parte da reclamada dessa jornada de trabalho dele. Então, não era feito esse controle. E, analisando a prova produzida como um todo, tanto a prova pericial, que está aqui mencionada, quanto a prova oral e documental, e ainda fazendo assim um coro, né, com o princípio da imediatidade do julgador de primeira instância, eu mantenho o voto. Quanto aos honorários, eu não lembro se eu enfrentei essa questão.
Atribuição deve estar na insalubridade. Só um minutinho que esse voto, apesar de sumaríssimo, ele é grande. Realmente foi por questão de compatibilidade entre a perícia realizada e o valor fixado, de maneira que eu mantenho o voto, presidente. Muito bem, então vamos perguntar ao doutor Paulo Emílio. Acompanho o voto. Eu também estou acompanhando, então se decide a unanimidade. O senhor tem mais algum processo, doutor? Não, acabou. Tá ótimo. Até a tarde, né? Doutor. À tarde é dupla pegada, né? Dupla pegada. Não é. Eu só queria registrar, doutor, eu esqueci o recebimento de memorial, tá? O senhor apresentou gentilmente. Eu agradeço. Um bom dia aí. Bom dia. Doutora, agora ele volta, continuando na sala, sim. Agora sim, o antepenúltimo, doutora Adriana. Temos a presença da doutora Elisa, ele tinha solicitado para aguardar. Então, doutora. Antes, vamos ao processo número 26 da pauta, o RO 11.645-88, recorrente cobrança de créditos. Recorridos, Alexandre Bárbara, Caixa Seguradora, Mendonça e de Paula Advocacia. Doutor Eduardo Soares do Couto Filho, inscrito para sustentação pela recorrente reclamada. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutora Adriana, conclusão do voto. Bom dia, doutor. Aqui nesse caso também foram apresentados memoriais. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelas réis, no mérito, dando-lhe provimento para declarar a nulidade do feito desde a audiência, cuja ata se encontra no ID D1498B6 e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que seja realizada nova audiência e proferida nova sentença. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia, excelência, a igreja turma, excelentíssima senhora esbarradora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes dessa igreja turma. Eu poderia aguardar, excelência, eventual divergência? Muito bem, doutor Paulo. Estou acompanhando integralmente. Esse caso foi um atraso simples, né? Atraso mínimo, né? Então, eu estou também acompanhando, se decide a unanimidade. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Excelente dia, excelente semana para todos. Sala, doutora Adriana, permanece ao processo número 11 da pauta. O sumaríssimo 10.357-81, doutor Elias Nésimo Neto, inscrito para sustentação pela recorrida reclamada RN Comércio Varejista. O recorrente reclamante é Denis Warley Oliveira Silva. Na tela. Bom dia, doutora Teresa. Doutora Adriana, por gentileza, a conclusão do voto. Bom dia. Tudo bem, doutor? Bom dia. Conheço do recurso interposto pela reclamante, no mérito do provimento para reconhecer o vínculo com a ré pelo período de 13 de março de 2018 a 30 de nove de 2018, com a remuneração mensal de R$ 1.100, devendo os autos retornar à origem para apreciação dos demais pedidos. Muito bem, doutora Elisa, eu tenho a palavra. Senhora presidente, na ilustre pessoa que, em cumprimento dos demais integrantes da Igreja, senhora representante do Ministério do Trabalho, senhora secretária, não temos colegas presentes. Ainda temos um colega presente. Está quase chorando. Pelo que me coube aqui, excelência, é um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Não vislumbrei aqui
questionamento quanto a vinda. Ai, gente, eu li o 14. Até assustei. Eu também assustei, Que porque eu assunto estava que é vendo aqui. esse? É porque o 11 não estava... O senhor veio, você escreveu agora, não foi? Não, É o tava primeiro escrito. da sustentação oral. Sim. Aí, IVA, Está Eu na não tô tela. com ele impresso. Bom, enfim. Está na tela. Acontece, doutor. acontece. Ah, tava aqui, ó. Voltamos à fita, né? Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito, dou provimento para determinar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, mantendo quanto ao mais a sentença. Senhora presidente, renovando aí os cumprimentos, essa questão da verba honorária é porque a ação foi proposta já na vigência da nova lei. Mas o restante do pleito atende perfeitamente aos interesses da empresa. Gostaria de, caso houvesse algum voto divergente, a fineza do retorno à palavra. Doutor Polemino? Acompanho integralmente. Eu também acompanho, então se decide unanimidade. Muito obrigado, excelência. Bom dia. Muito bem, então já que a gente está na sala da Adriana, vamos terminar de julgar os processos dela. Tem só tem do Ministério Público. Ah, não, tem o do Ministério Público. Pode terminar. Não, o Ministério Público é da Adriana também. É na sala de 922. Eu não vou trocar. Não, senhora. Qual sala, Guilherme? A sala de 922, a IRO 10.048. Ministério Público versus TBI Segurança.